Fala galera da teoria, tudo certinho? Vamos aqui hoje falar sobre os acordes sexta aumentadas, tentar resolver essa questão para ficar bem tranquilo para vocês. Então assim, antes de falar diretamente das sextas aumentadas, eu queria trabalhar um pouco com vocês essa ideia de quando um acorde não é um acorde, tá? Então para isso eu selecionei aqui essa passagem de um prelúdio de Bach. Vou tocar aqui uma vez e queria que vocês prestassem atenção nesse compasso aqui, ó. Dá uma olhada aí nesse compasso. Antes de eu tocar aqui, já tenta pausar o vídeo, tenta fazer uma análise harmônica, tenta ter uma ideia de quais são os acordes que estão acontecendo aqui, que a gente vai trabalhar um pouco essa ideia de processos, especificamente processos lineares que acontecem aqui. Então vamos aqui, ó, tocar. Chegou no final, a gente meio que é uma resolução, né? Não é isso que acontece na música logo depois disso, mas em algum momento isso acontece. Vamos tentar entender, vamos primeiro resumir o que está acontecendo isso, né? Simplificar a notação. Então assim, eu acho que uma coisa que a gente poderia trabalhar é esse olhar analítico, sabe? Essa coisa de você ver aqui tem um compasso, por exemplo, vamos focar nesse primeiro compasso. Várias notas, vários ritmos, até um pouco confuso assim de você entender o que está acontecendo. Mas quando você olha com calma, você começa a ver algumas coisas, algumas repetições. Por exemplo, essa segunda metade é igual à primeira. Então ela, em termos de análise harmônica, em termos de harmonia, é irrelevante essa repetição. Para a música é importantíssimo, para a questão artística a gente não está falando disso. Mas analiticamente, essa segunda repetição não interfere em nada. Né? Então faz o que? A gente já foca aqui em menos notas. E se você olhar dentro dessa parte, ainda assim tem coisas repetidas. Ó. Por exemplo, deixa eu marcar aqui de azul aqui. Ó, sol si ré, sol si ré. Tá repetindo, né? Então a gente não precisa dessa parte aqui para nossa análise. Entre esse sol do baixo e esse sol aqui deu uma voz mais intermediária. Então a gente não precisa dessa. Então, com isso, sobraram o quê? 4 vozes, 4 notas, digamos assim. O sol do baixo, esse fá, o si e o ré. Então, assim, limpando um pouco, né, essa bagunça, vamos olhar aqui embaixo. Vamos tentar escrever aqui embaixo como é que fica isso. Sol no baixo. Eu gosto sempre de pensar assim, ó, pensa a voz do baixo e a voz mais aguda, que são as vozes extremas, né? O baixo e o soprano são as vozes mais importantes, essa parte de harmonia, essa parte de análise, a gente sempre foca nelas. E aí você preenche as vozes intermediárias. Pronto, olha só. Olha como isso que está aqui escrito aqui embaixo é mais simples, é mais fácil de a gente entender o que está acontecendo do que a partitura, né? Então assim, isso é uma estratégia que eu recomendo quando vocês precisarem analisar, dar uma olhada na harmonia, faz isso, entendeu? Tenta simplificar. Primeira coisa, se livra do ritmo, junta tudo e vê o que acontece, vai tirando repetições e vai simplificando ao máximo. Vamos tentar reproduzir esse processo para os demais compassos. Eu vou escrevendo aqui embaixo, tá bom? Então no segundo compasso, aqui está o sol no baixo, tá feio, peraí, o sol, e aí a voz de cima foi para o mi, tá bom? Então temos aqui o dó e temos aqui um mi. Esse compasso aqui doidão que eu queria que vocês prestassem atenção. Dá uma olhada aí. Já identificaram qual é a questão dele aqui? Fala aí nos comentários, manda uma mensagem depois. Eita. E aqui o último compasso. Sol, ré. Aqui está o fá. E aqui está o si. Tá bom? Então assim, na música, estamos em dó maior, a prelúdio em dó maior. Esse é o momento em que a dominante aparece. A dominante da peça, a dominante estrutural. Então, essa dominante ela vai permanecer, esse sol, ele vai permanecer até chegar à tônica, certo? E isso é mais na frente, não, lá no final do prelúdio. Ele prolonga muito essa dominante, prolonga bastante.
Então essa é a questão aqui, a questão de prolongar as harmonias. Veja só, se a gente for olhar então agora aqui os acordes, pensa assim, se você for só olhar os acordes, então esse aqui é um acorde Sol com sétima, né? Pensando em cifras. Esse daqui é um acorde de Dó com um baixo em Sol. Esse aqui, o último, seria isso. E esse daqui? Que acorde é esse? Se você for pensar assim, em termos de cifra, que eu não recomendo para esse caso aqui, né? Não é esse o pensamento que domina, que governa essa passagem, ao meu entender. Porque, ó, se você dá uma olhada aqui no último compasso, se a gente for organizar essas notas, para entender qual é o acorde, a gente faz o quê? Monta o acorde bonitinho assim, né? Em terças. Então você vê que aqui está fundamental no grave e você tem que o acorde é de sétima. Então aqui é um acorde Sol com sétima. E está resolvido, morreu o boi, né? Nenhum problema. Vamos tentar fazer isso aqui, nesse compasso? Tenta organizar dessa maneira. Fá, Dó, Sol e Ré. Veja só, simplesmente não dá para organizar em terças. Não é isso que está acontecendo. Não é um acorde que está acontecendo aqui. É outra coisa que está acontecendo. A gente vai ver isso. Mas não é um acorde, porque olha, aqui é uma quinta e outra quinta. São quintas sobrepostas. E a gente sabe que acordes são feitos na harmonia tonal por terças sobrepostas, né? Então, assim, simplesmente essa visão vertical de acordes não vai funcionar aqui nesse caso, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar isso. Vou escrever todos esses acordes aqui assim, num compasso só. Vou trazer para cá todos esses acordes para um compasso só, porque aí vai ficar mais fácil a gente visualizar o que eu quero mostrar para vocês. Então, segundo é esse daqui. E isso é uma das vantagens da análise, entendeu? Esse tipo de manipulação do texto. Que a análise, ela permite isso. Você se liberta um pouco da partitura, de como está escrito, e começa a visualizar relações que, de outra forma, estavam escondidas. Certo? Então aqui, ó, focando nesse compasso, eu vou tocar só esse compasso. Esse compasso aqui, né? Esse primeiro, mas ó, esse primeiro compasso ele resume isso aqui, né? Como eu estava mostrando para vocês. Então, só tocando do jeito que está aí escrito. Esses sem ritmo, assim, só. Né? E a resolução, que não acontece, mas vai acontecer em algum momento. Tá. O que eu quero que vocês percebam aqui é que acontece um processo bastante característico, um processo linear, um processo de contraponto, bastante comum. Chama-se troca de vozes. Veja aqui. A nota mais grave, mais aguda, é o Ré. Começa ali no primeiro tempo e vem para aqui, certo? E aqui a gente tem esse Fá, começa uma voz de baixo e vai para a nota de cima. É isso que está acontecendo aqui. Ó, esse Fá vem para aqui, certo? Roxinho aqui. E esse Ré vem para cá. Esse X é uma coisa muito comum que acontece na troca de vozes. Só que o normal, o mais usual, é acontecer entre a voz mais grave e a voz mais aguda. Ou seja, entre o baixo e o soprano. Só que o caso dessa peça que está acontecendo é que a voz mais grave, o baixo, ela já está ocupada em outro processo. Vocês lembram isso aqui? Já teve um vídeo que a gente falou disso. Dá uma olhada lá no Instagram, tem um vídeo que a gente fala disso aqui. É o pedal, né? É um processo linear também. Só que a voz do baixo, ela está em pedal. Ela está um pedal de dominante. Segura o quinto grau aí, ou um pedal assim, um 5. E segura esse pedal. Então ela não participa, a voz mais grave, ela não está participando desse processo de troca de vozes, desse X que acontece. Ela está participando desse processo de pedal. Tá? Então aqui, para entender
basicamente o que acontece quando a gente faz isso, quando a gente faz essa troca de voz, a gente prolonga a harmonia inicial e final. É isso que está acontecendo. Na realidade, uma coisa assim. Isso é um quinto com sétimo. Ou é um quinto, entendeu? É o quinto. É a dominante que acontece. E aí você tem movimentos melódicos, movimentos de contraponto, coisas lineares, e não movimentos harmônicos. Então, nesse sentido, não vale a pena. Não faz muito sentido a gente chamar isso aqui, um primeiro 6/4, porque não é isso. A dominante ela mantém aqui. Então, isso ainda é um quinto. Isso ainda é um quinto. Isso ainda é um quinto. A única coisa que muda são esse contraponto aqui em cima as notas que estão acima do baixo. Né? Uma coisa assim, super estranha. Isso aqui não é um acorde. Simplesmente não é um acorde. E aqui volta pro sétimo. Não é essa a ideia, tá vendo? É isso aqui que está acontecendo, esse processo linear de troca de vozes. Então, nesse sentido, esse acorde aqui, ele é um meio estranho. Porque se você olhar aqui, ó, vamos olhar voz a voz. Fá, Mi, Ré. Vamos pular esse acorde um pouquinho. Fá, Mi, Ré, certo? E a voz de cima faz Ré, Mi, Fá. Então, é justamente o que acontece na troca de vozes. Quem começa em cima, termina embaixo. Quem começa embaixo, termina em cima. Só que o que acontece nesse acorde aqui, esse acorde que não é um acorde, é que no lugar de trocar direto, ele meio que, sei lá, ficou preguiçoso, ou como queira entender. E aí só uma voz muda, não mudam as duas, né? Então você teria isso aqui. Aí o Fá foi pro Mi, ao mesmo tempo que o Ré foi pro Mi também, ó, no primeiro acorde. Aí já era para acontecer isso, direto, não ter esse terceiro acorde aí. Só que o que é que ele faz? Ele só muda essa daqui e mantém o Dó. Ele mantém o Dó. Esse Dó aqui, ó. Deixa eu mostrar. Esse Dó tá atrasado, né? Era para ele ir direto pro Si. Só que ele não vai, ele segura esse Dó. Que só resolve mais na frente. Então essa é a ideia. Existem acordes que a gente acha que acordes de sonoridades que parecem harmonias como qualquer outro, mas na realidade elas estão participando de processos lineares e de processos de contraponto. Então, sabendo disso, vamos agora vamos falar das sextas aumentadas. Vamos lá, então estamos aqui na acorde de sexta aumentada. Quer dizer, não estamos ainda, vamos pensar um pouquinho. Vamos fazer de conta que a gente está em Dó maior, né? Nosso bom e velho amigo Dó maior. E pensar uma progressão bastante comum em Dó maior, que é chegar na dominante. Vamos chegar na dominante a partir disso aqui. 4, 6. Então, só para preencher as vozes, terminar de escrever as vozes aqui, seria isso acontecendo. Isso é uma progressão bastante comum em Dó maior, beleza? Aqui um Fá, em primeira inversão. Pronto, chegou na dominante de Dó. Vamos mexer um pouquinho nisso. Vou repetir aqui, manter essas mesmas vozes, mas vamos fazer uma coisinha aqui. Vamos alterar essa nota do baixo. Isso aqui a gente já viu também nas análises, né? Lá tem um vídeo aí no meu perfil aí que fala sobre isso, sobre empréstimo modal. Então o que era Fá maior agora é um Fá menor, por causa desse Lá bemol que está no baixo. Mas eu vou tocar o primeiro. Quarto maior, quinto. Vou tocar o segundo. Essencialmente é a mesma coisa. A única diferença é essa questão do empréstimo modal e tal. Então, né? Nada demais, nada pra gente se aperrear. Vamos repetir aqui no terceiro essa ideia. Mantém essa coisa do empréstimo modal. Mas vamos pensar o seguinte, ó. No primeiro exemplo, o Lá, para ir para o Sol, tinha um tom de distância, era a segunda maior. No segundo exemplo, o Lá bemol, para ir para o Sol, é um semitom. Ok. A voz de cima manteve
Fá Sol é um tom, Fá Sol é um tom. Ok. Veja como ficou mais pertinho aqui, né? Ficou um semitom, diminuiu. Se a gente quiser, eu quero que a distância entre a voz superior também diminua um pouco. Não por isso. Então a gente vem aqui, ó, nesse terceiro exemplo, coloca um Fá sustenido. Deixa eu preencher as outras vozes aqui. E aí a gente tem esse preenchimento aqui. Então o que é que acontece? No lugar de ter um tom direto de Fá para Sol, a gente tem dois semitons, um semitom e um semitom. Aqui ainda é um Fá menor, aqui ainda é o quinto grau. O que acontece é que esse Fá sustenido é uma nota de passagem. A questão de notas ornamentais, ou nota de passagem cromática, como queira, se quiser chamar assim. Então assim, a gente tinha isso. E agora a gente faz um pouco de... acrescenta esse Fá sustenido aí na voz superior. Olha que interessante. Fá sustenido, Sol. Aí o que é que aconteceu? O que é que acontece? O acorde é esse, né? E aqui a gente está com esse Fá sustenido fazendo essa ligação melódica aí, cromática, essa ligação ornamental. O que é que acontece? Começaram a gostar disso. E começou-se a pensar o quê? Por que não tocar direto isso? Então como é que a gente faz isso? Coloca o Fá sustenido aqui, mantém o Lá bemol e as outras vozes são iguais. Às vezes que as vozes de dentro eu não mudei nada. Aqui ainda é um Sol. E aqui nós temos, senhoras e senhores, um acorde de sexta aumentada. Por que um acorde de sexta aumentada? Né? Por que isso? É só você dar uma olhada nesse intervalo aqui, que é um intervalo característico entre o baixo e uma voz superior que faça esse intervalo. Então, Lá, Fá é uma sexta, Lá bemol, Fá sustenido é uma sexta aumentada. Pode ser esse maisinho, pode ser um sustenido, pode ser um 6 cortado, né? Depende aí de como é da escola que você segue, tanto faz. A intenção é deixar claro que é uma sexta aumentada. Pronto, esse é uma das maneiras que dá para entender como é que a gente chega nisso. Lembrando também lá do começo, né, do exemplo de Bach, que é um processo linear. Existem várias explicações, tem várias teorias, vários teóricos falam uma coisa ou outra. O importante é a gente entender, conseguir fazer isso, entender como aplicar. Então, assim, basicamente esse é um processo é um dos processos que leva ao acorde sexto aumentado. Existem outros, a gente não vai perder muito tempo com isso, vai falar sobre isso agora. E basicamente, no nosso contexto aqui de ensino superior, de disciplinas de harmonia, a gente precisa se preocupar, a gente precisa saber de três tipos, certo? Três acordes característicos de sexta aumentada, que é a sexta aumentada italiana, francesa e a germânica. São esses três tipos. Vou mostrar aqui para vocês bem rapidinho como é que a gente chega neles, como é que a gente faz. E vocês vão ver que não tem mistério nenhum. Primeira coisa, preste atenção. O intervalo característico tem que estar. Se o acorde de sexta aumentada não tiver um intervalo de sexta aumentada, fica difícil, né? Não é um acorde de sexta aumentada. Vamos deixar bem claro. Então aqui, esse daqui é igual ao que eu fiz no slide anterior, certo? Tem Dó e Dó, é a voz que preenche. Sempre resolvendo no quinto. Esse daqui é a sexta italiana. Esses nomes não tem nenhuma justificativa, certo? É totalmente aleatório. Não tem nenhuma explicação assim que, italiano é assim e francês, porque isso, porque aquilo. Não. É simplesmente uma nomenclatura que ficou e a gente usa e é melhor, tipo, sabe aquela coisa, aceita que dói menos. Tipo, a gente não perde tanto tempo mais perdendo tempo nisso não. E aí a gente incorpora e vai para frente. Tá bom, então aqui, ó, veja aqui o francês é assim
é a sexta francesa, também resolvendo no quinto. E a germânica é assim, com esse Mi bemol aí. Atenção aqui, certo? Atenção para a quinta germânica, para a sexta germânica. Se ele resolvesse direto, esse Mi bemol aqui, resolvesse direto no Ré e o Lá no Sol, teríamos um caso de quê? De quintas paralelas. E não pode, né? Contraponto, a gente não permite esse tipo de movimento. Então, a sexta germânica, ela resolve no quinto, só que é no quinto 6/4, que depois resolve no 5/3. Tá bom? Então, o Lá, ele ainda resolve no Sol, o Fá sustenido também. Mas aí essa nota se mantém para depois resolver para baixo. Então é isso. Esses são os 3 acordes. Vou tocar rapidinho aqui só para a gente ouvir uma vez. Italiano. Francês. E o germânico. De novo o germânico. Né? Muito bom usar em cadência esse tipo de progressão. Vale a pena usar lá nos exercícios, fica bem legal no final. Mostrar alguns exemplos? Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, antes de eu mostrar, vamos tentar assim. Pausa aí e tenta achar onde está o acorde sexta aumentada. Então, nesse caso, vou deixar aqui esse verdinho. Nesse exemplo está aqui, ok? São 3 exemplos. Segundo exemplo, dá uma olhada aí. Tenta achar, só procurando assim com o olho, sem muita demora. Esse está aqui, ó. Aqui está a quarta sexta aumentada. E no terceiro exemplo e último, aqui. Esses são os pontos. A gente vai olhar cada um deles com calma. Mas a questão é o seguinte, ó. Procura por acidentes, entendeu? Você já está aqui, está na música, está olhando e de repente você vê que tem um Fá sustenido aqui. Tipo, Fá sustenido já dá uma ideia, né? Daquela, como a gente mostrou lá nos modelos, Lá bemol no baixo, ó, o Lá bemol no baixo e o Fá sustenido aqui em cima. Então, tem que ficar ligado nesses intervalos característicos. Aqui é daqui da Sinfonia de Beethoven, né? Bem conhecida essa passagem. Tá vendo aí? Um movimento indo para o quinto. Aqui é o quinto grau. Aqui é uma sexta. Quem achou? Sexta italiana. E aqui é um quinto, né? 6/5. Primeiro. Eu não vou fazer análise de tudo, não. Vamos só focar no ponto para também não ficar. Olha aqui. E as coisas acontecem, né? O Lá bemol vai para o Sol, o Fá sustenido também vai para o Sol. Então a resolução tá cumprida. O Dó vai para o Si e vai para o Ré também. Beleza. O próximo aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Tá? Não tá completo aqui o exemplo, mas só... Vamos dar uma olhada aqui, ó. Não se engana que tem que usar o acompanhamento está escrito assim, ó, horizontalizado. Isso na realidade é a mesma coisa que está tocando assim, ó. Fá, Lá, Si e Ré. Isso é igual a isso, harmonicamente falando, para análise. Então, quando você chega aqui nesse compasso, é igual a isso, e a sexta aumentada é igual a isso. Tá? Então aqui a gente tem um primeiro 6, aqui é uma sexta germânica, resolvendo onde? No quinto, só que 6/4, 5/3, que lá na frente resolve no 1, no primeiro grau. Tá bom?
E o último compasso aqui, o último exemplo, sexta aumentada, é uma sexta francesa, vocês vão ver por quê. Mas o que eu queria, esse exemplo aqui é bastante interessante, porque aquela ideia do acorde que não é acorde acontece duas vezes aqui. Primeiro que essa ideia de que a primeira vez é o próprio acorde de sexta aumentada, né? Que a gente tá falando que ele tipo, não é um acorde, porque ele vem desse processo linear, e se você juntar as bolinhas, você vai ver que ele não é feito por terças diatônicas, né? Tem uma terça que é diminuta, então meio que quebra essa ideia das terças diatônicas sobrepostas para formar um acorde. Vamos olhar esse daqui que vale a pena. Aqui está em Lá menor, então primeira, que vai para a primeira inversão. Esse acorde aqui, ó, esse no segundo compasso. O segundo, meu diminuto, em primeira inversão. Né? Só que a gente tá assim. Aqui é o acorde de sexta aumentada francês. E aqui é o quinto. Nada demais. Só que acorde é esse aqui? Que acorde é esse aqui? Tenta montar aí as notas do acorde. Não vai dar certo. É igual aquele exemplo lá do bar, que as notas não se juntam, não formam terças sobrepostas. Se você fizer assim, ó, lá tem um mi, tem um si, né? Lá, e tem esse lá aqui, fica aqui, esse lá tá aqui, esse lá tá aqui, como é que é? Lá mi si. Tem essas quintas assim, que não é um acorde, simplesmente não é um acorde. Então aqui novamente tem aquele exemplo da troca de vozes, ó. Dá uma olhada. Só que essa aqui é especial. Ó. A nota do baixo, o Ré, vem para aqui, e uma nota aqui de cima vem para cá. Essa aqui é uma troca de vozes cromáticas, porque eu quero um Ré aqui natural, virou um Ré sustenido aqui. Mas olha que interessante. Então esse aqui não é um acorde, tá? Que tipo não vale a pena escrever um algarismo romano aqui, alguma coisa, não tem sentido. Porque essa coisa ela funciona nesse processo aqui de prolongando isso. Esse processo é prolongado e é intensificado pela sexta aumentada, que vai para a dominante. O que a gente tem aqui é isso: tônica, dominante, tônica, subdominante, dominante. Um processo bastante comum de acontecer. Então, assim, vamos fechar essa ideia, vamos fechar isso. Essa tabelinha aqui eu acho que vai arrematar legal a ideia e vocês vão ver que não tem nada demais. Então, assim, os três acordes são muito parecidos, muito parecidos. Todos eles necessariamente, né, minha gente, tem que ter um intervalo característico. Qual é o intervalo característico? A própria sexta aumentada. Que significa o quê? Significa o sexto grau rebaixado no baixo, tá bom? Se você olhar aqui nos exemplos aqui de cima, todos eles, ó, o Lá bemol, no caso é Lá bemol porque a gente está fazendo esse em Dó, né? Que é o nosso amigo. Tá sempre no baixo. E vou tocar a cor. O intervalo característico acontece entre o baixo e uma voz qualquer, tá bom? Presta atenção. Não precisa ser no soprano. Eu coloquei no soprano aqui, mantive isso só para ficar mais fácil de ver, de visualizar. Mas a ideia é que o baixo tem que ser o sexto grau rebaixado e o quarto grau elevado, né, tá em alguma voz. Não interessa qual. Veja, os três são iguais nesse sentido, nessa questão do intervalo característico. Outra coisa que é comum entre os três é que os três têm uma nota. Peraí, vou trocar aqui. Os três têm uma nota que sempre está lá, sempre em comum entre os três, além do próprio intervalo característico, que é justamente o primeiro grau. Se você for olhar aqui, olha aqui o Dó. Dó, Dó e Dó.
tá bom? Então aí, a única coisa diferente, o que diferencia um do outro, os acordes sexta aumentadas um do outro, é essa coisa da nota característica, que é justamente a característica que vai diferenciar a sexta italiana da francesa e da germânica, que é o que? É a quarta nota, né? Então, na italiana, repete o primeiro grau, você tem dó de dós. Na francesa, é o ré, ou o segundo grau. E na germânica, é o terceiro grau rebaixado. Ó, 1, 2, 3. Tranquilo, né? Vamos olhar aqui no exemplo. O dó tá aqui, o ré e o mi. Aqui fica apertado, né, de ver, mas com calma dá para enxergar bem. Então é isso, pessoal. Certo? A corda sexta aumentada aqui, meia horinha para a gente resolver isso. Você tenta aplicar aí em várias tonalidades. Eu mostrei em dó maior porque, tipo, né, mais fácil a gente visualizar isso, não tem tanto acidente. Mas tem que prestar atenção nesses detalhes. E a resolução, sempre, 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 tem que resolver os tons de tendência, né? Que são justamente esses tons alterados. O Fá sustenido, de todos eles, sobe para o quinto grau, ou o quarto grau elevado, né? E o sexto grau rebaixado desce para o quinto grau. Essa é a resolução clássica dos acordes sexta aumentada. E essa coisa que os acordes sexta aumentados vão sempre para o quinto grau também é comum, é do estilo, é clássico isso. Mas quando você avança um pouco mais e vê músicas mais século XIX, essas coisas, começa a ver outros comportamentos, tipo sexta aumentada que resolve no primeiro grau, no quarto grau e por aí vai. Mas para nossos propósitos aqui, para as disciplinas de harmonia, para essa coisa de fazer os exercícios, é basicamente isso, não tem muito mais o que fugir disso. E é só ter essa paciência, procurar essas sonoridades e tentar deixar o ouvido tipo direcionado para ouvir essas sonoridades, né? Porque tem uma sonoridade característica, né? Ó, isso. Já acende uma bandeira, assim, já acende uma luz vermelha. Opa, acorde sexta aumentada. Aí você vai lá, dar uma olhada, ver quais são as notas que fazem e define qual é o tipo. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estamos aí. É só mandar uma mensagem, mandar uma pergunta. Se achar uma passagem legal que tem uma acorde sexta aumentada, mostra aí pra gente. A gente tenta dar uma explicação, ver como é que fica. Viu? Um abraço, até mais.